diz, está feito. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela tua vida que está em nós e o teu poder que opera em nós, Pai. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor. O Senhor é digno da nossa adoração, da nossa entrega, do nosso amor, do nosso culto. Nós fazemos isso com toda a alegria, Pai, do nosso coração. Nós queremos dedicar ao Senhor essa tarde. Nós queremos dedicar ao Senhor o nosso tempo, a nossa vida. Nós estamos aqui para isso, Pai, como irmãos, como igreja, como um povo que um dia vai encontrar com o Senhor nos ares. Nós estamos aqui para festejar, para nos alegrar e para entregar ao Senhor o nosso culto com todo o nosso amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? Vocês estão bem? Glória a Deus. Vocês estão animados, eu gostei. Glória a Deus. Cadê os nossos aniversariantes? Para a gente ficar mais animado aí. Você que fez aniversário durante a semana, ou está fazendo hoje, pode ser aniversário de nascimento, de casamento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Tem mais alguém? A linda Jaciara. Então vamos orar por ela, estenda a sua mão. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela nossa irmã tão preciosa. Obrigado por tudo que ela tem vivido até aqui, por essa estação que encerrou. E muito obrigado, Pai, por essa estação que inicia agora. Será um tempo poderoso em sua vida, um tempo de prosperidade, de avanço e muito crescimento em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para ela. Tem um presentinho da nossa igreja. Glória a Deus. Ontem nós tivemos um tempo maravilhoso, um tempo das crianças, amém, gente? Foi o nosso Happy Kids. A minha filha chegou em casa muito alegre, feliz demais. Disse que foi tudo maravilhoso. Se o seu filho ou seu sobrinho não esteve lá, eu quero te encorajar para as próximas programações, você não permitir que ele esteja fora. Amém? A gente tem inclusive um vídeo com os melhores momentos. Queria que vocês vissem aí. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Glória a Deus. Parabéns a toda a equipe, a todas as pessoas que estavam lá envolvidas, fazendo com que esse evento acontecesse, essa programação acontecesse. Glória a Deus. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. O Verbo News está pronto. Fique atento aí ao nosso Verbo News. Nós temos muitas programações, então fica ligado aí para você não perder nada. 15 de outubro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Terça é dia de verbo em casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Agora é a vez das escolas de Teresina conhecerem a palavra da fé. Nós estamos fazendo uma revolução.
O Life School acontece toda terça e já está funcionando em 4 escolas de Teresina, impactando os adolescentes naquele lugar. Se você tem um filho adolescente, passe no balcão de informações para saber como ele pode participar de um dos nossos grupos. Venha receber uma palavra poderosa na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Então venha com grandes expectativas e traga alguém com você. E aí, galera VIPs, nesse sábado é dia de comunhão no Cine VIPs. Para participar é muito simples, você vai adquirir o ingresso com algum jovem e além de pegar aquele cineminha, ainda vai contribuir com a inscrição dele para o VIPs Camp 3. Ah, e quem vai escolher o filme é você! Fica ligado no Instagram dos Jovens VIPs, pois durante a semana eles vão liberar nos stories essa votação. Acessa lá e deixa o seu voto. Então chama os seus amigos e vem para o Cine VIPs neste sábado às 19 horas. As matrículas do maior centro de treinamento bíblico do mundo já estão abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no Rema. Para mim, o Rema significa mudança de vida. É bem comum vocês ouvirem graduados do Rema falando isso, mas é impossível você ouvir sobre o caráter de Deus, Cristo é aquele que cura, e não falar a respeito de mudança de vida. O Rema para mim representou um divisor de águas. Logo no início, eu fui acometido pelo Covid na segunda contaminação e isso foi um problema muito sério. Eu pensei em desistir e, movido e incentivado por tantos, eu resolvi continuar. O Rema representa para mim um grande poder que o Senhor tem feito na minha vida e eu creio que Ele irá fazer na sua também. O Rema mudou minha vida. Eu entrei na igreja em 2020 e quando eu entrei na igreja já comecei no Rema e infelizmente veio a pandemia. Eu pensei em desistir do Rema, só que a voz de Deus disse para mim, fique no Rema, porque o Rema é uma escola de ministros, é uma escola de profetas. Ao longo do tempo, eu padecia de uma doença, de uma dor de cabeça que não passava, era muito constante e aí isso durou mais de 5 anos. É algo que eu não sabia, que eu não entendia na palavra, que tinha cura. Um dos primeiros obstáculos que eu tive que superar para estar aqui foi o cansaço. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo, então estar aqui todo dia aprendendo, me alimentando dessa palavra, que depois acabou consequentemente influenciando na minha vida profissional, na minha vida familiar, é algo que é inexplicável. Eu incentivo você também a fazer parte desse treinamento e saber que esse poder ele vai lhe curar assim como ele me curou. Mas Deus me abençoou, Deus nunca deixou faltar e foi uma bênção. Só quem faz o Rema sabe o que é o Rema. E eu convido a você a fazer sua matrícula, fazer sua inscrição e você pode ter certeza que a sua vida também vai ser mudada em nome de Jesus. Agora é a sua vez de experimentar o poder dessa palavra nos seus negócios. Venha você também experimentar o poder da palavra na sua vida e ter sua mente transformada, assim como a minha e de várias pessoas já foram transformadas nessa escola maravilhosa. Assim como eles, agora é a sua vez de ter a vida transformada nessa escola. Aproveite o mega desconto de 20% na matrícula, dirija-se ao balcão de informações e faça já a sua. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje, nós queremos te indicar o livro 5 Elementos da Fé, do autor Keith Butler. Você aprendeu pela palavra que uma vida de fé é o estilo de vida que agrada a Deus. Mas muitas vezes você não tem desfrutado daquilo que a Bíblia ensina, não é mesmo? É por isso que você precisa aprender a colocar a sua fé em ação, pois assim você vai ter os resultados de sucesso que a palavra garante.
E esses resultados serão manifestos em todas as áreas de sua vida, na sua saúde, na sua família, no seu casamento e nos seus negócios. Então, não perca mais tempo. Assim que acabar o culto, passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Vocês anotaram tudo que a apresentadora mais bonita do Brasil mostrou aí? Glória a Deus. Lá tem um apresentador que é bonito também, mas ela é a mais bonita. Glória a Deus. Queria reforçar, cadê os jovens da nossa igreja? Quero só lembrar vocês que as inscrições do VIPS Camp 3 já estão abertas. Ao final do culto você pode passar lá no balcão de informações e fazer logo a sua inscrição. Amém? Cadê os nossos visitantes? Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Olha, temos umas mãozinhas ali. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé só um segundinho para eu apresentar vocês a toda a igreja, por favor. Glória a Deus. Vocês que estão próximos a Ele já sabem o que fazer. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Se você já congrega em algum outro lugar, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega e está procurando um bom lugar para congregar, faça dessa sua casa e será para nós uma honra recebê-los aqui. Amém? Ao final do culto eu vou voltar, ou o ministro da tarde vai indicar para você uma sala que nós preparamos lá atrás. A nossa equipe vai estar te esperando. São 5 minutinhos apenas, mas nós não queremos que você saia sem passar por lá e provar um pouquinho mais do nosso cuidado e do nosso amor. Amém? Então, ao final do culto, eu volto aqui e sinalizo para vocês. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Abra, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler esse texto que é tão conhecido. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos ler esse texto como nunca antes. Amém? Você se anima com isso? A Bíblia diz, olha, lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. E o versículo 8 diz, certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa entender o que esse texto diz. A gente precisa entender o que é generosidade. A gente precisa entender esse ato de dar. Entender que isso é a própria natureza de Deus que está dentro de nós. Nós não podemos fazer, como o versículo 7 diz, a gente não pode fazer por pesar ou por constrangimento, porque ela nos indica o que Deus ama, ou como Deus ama que façamos. Ele diz, olha, Ele ama aquele que contribui com alegria. A gente precisa buscar isso todos os dias. E a gente precisa considerar também que sempre haverá da parte de Deus uma recompensa. A gente nunca vai dar antes ao Senhor. Ele já nos deu, por isso nós damos. Por isso a gente precisa fazer isso com gratidão, com alegria, com amor e com consciência daquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então separe aí os seus dízimos, as suas ofertas. Você que está nos assistindo pelo YouTube, apareceu para você um código QR Code. E você que está aqui também precisa fazer por Pix ou por meios eletrônicos. Lá atrás, inclusive, as tesoureiras estão posicionadas para te ajudar com a maquineta que você vai poder usar cartão de crédito ou de débito. O que você não vai é perder a oportunidade de honrar e de adorar o Senhor com aquilo que você tem. Amém? Todos prontos? Vamos orar? Estenda sua mão ou seu envelope.
vamos consagrar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de honrar o Senhor com os nossos bens, com aquilo que o Senhor já fez chegar em nossas mãos. Fazemos isso com toda alegria e com toda consciência. Em nome de Jesus. Amém. Vem com alegria, irmãos. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei, pela fé em Deus tudo conquistei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia, aleluia, te amamos, Senhor. Declaramos que Tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és em mim, quem eu sou em Ti, pra manifestar o amor ao mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és em mim, quem eu sou em Ti, pra manifestar o amor ao mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o nosso fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és em mim, quem eu sou em Ti, pra manifestar o amor ao Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa tarde. Nós nos rendemos, Senhor, a você e a sua poderosa presença que está aqui, em nós e em nosso meio, Pai. Nós nos rendemos a você, Senhor. Nós vamos dar o nosso melhor culto, porque você é digno. Nada, Pai, vai tirar a nossa atenção, nada vai nos distrair. Mas nós viemos aqui para te cultuar, Senhor, e vamos dar aqui o nosso melhor, porque você é santo. Você é incomparável, Jesus. Nós te amamos, levantamos as nossas mãos santas para dizer que só Tu és santo, incomparável. Maravilhoso é o Teu santo nome. Maravilhoso é o Teu santo nome. Louvado seja, Senhor. Louvado seja o Seu nome nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Pai. Pode cantar mais um pouco. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
Sabe, irmão, eu sei que tem pessoas aqui que chegaram nesse lugar, nessa tarde, e o diabo quis colocar algo pesado, um jugo pesado sobre você durante essa semana. Algo que tem tentado roubar a sua concentração, algo que tem tentado tirar você do lugar de comunhão com o Senhor. Mas sabe, querido, eu cheguei aqui nessa tarde com uma palavra dentro de mim. Enquanto você se rende ao Senhor em adoração, levantando as suas mãos, cantando louvores, todo o peso vai ser desfeito. Toda frieza vai ser desfeita. Assim como um cubo de gelo derrete diante do fogo, esse peso, querido, que talvez tenha vindo sobre alguns aqui nessa semana, ou talvez até hoje mesmo, enquanto você se rende, sabe, você não precisa lutar, você não precisa se desgastar, se cansar, mas enquanto você se rende e você canta que Ele é santo, que Ele é incomparável, que o seu nome é maravilhoso, enquanto você diz palavras de rendição e amor ao Senhor, todo o peso, todo o jugo está sendo desfeito nesse lugar. Você pode fazer isso mais um pouco? Aleluia! Oh, tu és santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és em mim, quem eu sou em ti, pra manifestar o amor ao mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra que tu és em mim, quem eu sou em ti, pra manifestar o amor. Tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és em mim, quem eu sou em ti, pra manifestar o amor ao mundo. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, você não depende do grupo de música para isso. Eu vou pedir para os meninos pararem de tocar. Vou pedir para os meninos aqui pararem de tocar, por favor. E eu queria que você que está aqui nessa tarde levante suas mãos e diga palavras que estão no seu coração ao Senhor. Irmãos, é o seu culto ao Senhor, não é o meu, não é do grupo de música, mas é o seu culto ao Senhor. Então levante as suas mãos nesse lugar e veja Deus agindo na sua vida, enquanto você se rende. Aleluia! Ei, aleluia! Obrigado, Senhor. Você é bem-vindo aqui nesse lugar.
A sua presença e a sua unção, Pai, despedaça todo jugo, todo peso, todo pecado. Obrigado, Jesus. Maravilhoso é o teu santo nome. Maravilhoso é o teu santo nome. Você é lindo. Você é digno, Pai, do nosso amor, da nossa devoção. Você é digno, Senhor, das nossas vidas. Ei. Ei, ha, 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 ha. Aleluia. Ei, ha, ha. Oh, broco que teria crombro sebra macandidito. Rema maquiorumbro bro sebra maquititi chorumbro bom. Rema maquiorumbo roco chebra macandioro sombro bobore que quis. Remaranana yorombo coquitirie sombro cochebra mararás. Shebrebre que titirioro mbromborosh. Ereremanana rombo boko kitirie sembra candidish. Rananai heketichoro mbroko koroko titiris. Ramanahani kitichoro mbroko titiridish. Rananai rombroko kitirie sembra makotintish. Não importa o peso que vem sobre você. Quando você se rende ao meu nome, quando você diz que eu, o Senhor, sou santo, quando você se enche do Espírito com salmos e cânticos espirituais, eu vou desfazer todo peso, todo problema vai ser dissolvido na sua vida. Quando você aprende a se render ao meu nome, eu vou poder te usar. Você será como uma flecha designada para atingir o meu alvo. Se você quer ser usado, então aprenda a se render ao Senhor. Aleluia, Pai, nós nos rendemos a você nessa tarde. Nós reconhecemos, Senhor, a sua soberania nesse lugar, a sua santidade que está aqui. Como andaremos, Pai, de forma diferente do sistema que você mesmo estabeleceu para esse mundo. Nós que te amamos tanto. Não é pesado, Senhor, para nós andarmos na contramão do sistema. Não será pesado, porque o Senhor é conosco e nós te amamos, Jesus. Existe um peso da unção aqui nesse lugar, capacitando pessoas que não conseguiam andar de acordo com a vontade de Deus. Uma unção específica, uma capacidade, uma graça sobrenatural. Aleluia, o Senhor é santo. Obrigado, Pai, nós te louvamos nessa tarde. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém, glória a Deus. Pode sentar, querido. Gente, muito obrigado. Vocês são um sucesso. Aleluia. Boa tarde, irmão. Graça e paz. Estão todos bem? Estão todos leves? Como é bom, irmãos, como é leve e suave nós estarmos aqui reunidos para louvar ao Senhor, como uma congregação santa, para agradarmos a Deus, para cultuarmos, para termos comunhão com a presença do Senhor que está na vida do nosso irmão. Amém? Você está comigo? Esse é o melhor lugar, irmão, que a gente poderia estar. Todos os dias, que a nossa oração seja como Davi um dia disse, né? Que os meus pés possam estar e que eu possa habitar na casa do Senhor para todos sempre, todos os dias da minha vida. Sabe, irmãos, deve ser motivo de alegria para a gente sair da nossa casa e vir aqui nesse lugar para adorar ao Senhor. Isso também é andar na contramão do sistema. Você está comigo?
A gente vai continuar hoje falando sobre a série, né? Que a gente tem falado já há alguns dias, na contramão do sistema. Você que tem acompanhado, tem sido uma grande bênção. Você que ainda não acompanhou, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, acompanhar as outras ministrações acerca desse tema. Certamente você vai ser abençoado. Eu acho que esse tema talvez não seja algo que vai dar muitos likes, muitas curtidas, como nosso pastor gosta de dizer. Mas, irmãos, é um assunto que pode salvar a vida de alguém. Pode salvar a nossa vida por meio do conhecimento da palavra. Amém? Talvez eu podia pregar aqui sobre prosperidade, sobre paz, sobre alegria, e está tudo bem com isso, é uma grande bênção. Nós fomos chamados mesmo para andar em prosperidade, alegria, paz. Nós pregamos uma palavra, um evangelho de vitória mesmo, irmãos, mas também nós temos compromisso aqui com a santidade, com o caráter, com a integridade. E a gente deve se alegrar quando a gente recebe uma palavra como essa, né? Uma série como essa deve ser motivo de alegria, porque todos nós, irmãos, todos nós temos algo que nós precisamos alinhar com a palavra na nossa vida. Pode ser um ponto pequeno, pode ser um ponto grande, mas algo certamente precisa ser alinhado todos os dias com a palavra de Deus. Amém? E é interessante essa questão do sistema, né? Porque Deus foi quem criou, irmãos, o sistema. Ele foi quem idealizou o mundo. Ele foi quem idealizou a humanidade. Ele foi quem pensou em como deveria ser e criou o homem para andar segundo aquilo que é o plano dele. Então, o sistema original foi criado por Deus, como a Samus falou no domingo passado aqui. Você está comigo? Então, Deus criou esse sistema. Mas, em algum momento, quando Adão pecou, irmãos, outra administração passou a reger o sistema do mundo. E aí, agora, um novo sistema foi estabelecido. Mas não é que o de Deus deixou de existir. É porque a humanidade agora decidiu, por causa do pecado, sujeita à escravidão do pecado, andar na contramão do sistema de Deus. E aí hoje nós precisamos andar na contramão do sistema do pecado. Mas quando nós andamos na contramão do sistema do pecado, irmão, a gente está andando de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Se você for ler Gênesis, lá, se você for estudar um pouco sobre o livro de Gênesis, você vai ver que depois que Adão peca, a humanidade agora está debaixo de trevas e maldição. Amém? Depois que Adão pecou, irmão, agora a terra está debaixo dessa maldição e você vai ver que a humanidade se corrompeu tão fortemente, tão grandemente, a ponto de Deus olhar e lamentar por ter criado o homem. Não é que ele se arrependeu. Algumas traduções vão dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas o significado real daquela palavra ali é que Deus, irmãos, ele lamentou. Porque a humanidade chegou a um ponto de se corromper de tal forma que Deus lamentou. Você sabe, irmãos, que era uma corrupção tão grande que eu acho que a gente não tem nem ideia daquilo que acontecia naquela época. Porque Deus olhou para a terra, lamentou e decidiu trazer um dilúvio para dizimar, irmãos, a criação dele. E aí tem algo interessante lá no capítulo 5 de Gênesis, eu não vou pedir para você abrir, mas se os meninos conseguirem colocar aqui no telão, Gênesis capítulo 5, verso 21, você vai ver que em meio a um sistema de trevas, de maldição, um sistema de corrupção instalado na terra, irmãos, um homem decidiu andar na contramão desse negócio. Amém? E lá no capítulo 5, no verso 21, ele está contando a história de Enoque. Diz assim, no verso 21, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu estou lendo na versão NVI. Então você vê, irmão, que é possível, mesmo em meio a um mundo corrompido, que eu imagino que naquela época, irmão, a maldição e a corrupção era grande. Você está comigo? Mesmo em meio a esse mundo, debaixo de maldição e corrupção, um homem, ele decidiu. Não foi Deus que se achegou a ele, mas ele decidiu se achegar a Deus. A humanidade debaixo de corrupção, mas um homem, irmão, decidiu andar com Deus. Essa palavra andar aí, você vai ver que ela tem um sentido de estilo de vida. Então, Enoque
adotou um estilo de vida que ia na contramão daquilo que as pessoas estavam vivendo. Talvez ele lembrou das histórias que Adão contava sobre Deus no jardim. As experiências que o próprio Adão teve com o Senhor lá no jardim. Ele passou aquilo, irmãos, para os seus filhos. Os filhos foram passando. Imagina, Enoque ouviu dizer, rapaz, Adão, o meu antepassado, ele andou com Deus no jardim na viração do dia. Todos os dias Deus vinha ter com ele ali naquele lugar. Que coisa extraordinária. E aí eu imagino que dentro dele surgiu ali, irmãos, um desejo de ter e viver aquilo que Adão vivia lá no Éden. E aí, debaixo de uma decisão, ele agora começa a andar com Deus. E Deus olha para aquele homem querido e não tinha mais o que fazer. Era uma comunhão tão forte, um estilo de vida de agradar ao Senhor tão forte, que ele foi arrebatado. Ele andou com Deus e a Bíblia diz que ele já não era mais, porque Deus o tomou para ele. Tamanha comunhão, irmãos, que Enoque teve com o Senhor. Será que a gente já chegou nesse nível de comunhão? De Deus sentir o desejo de te arrebatar antes do tempo? Talvez nesses últimos dias a gente vai, talvez não, né? Nesses últimos dias a gente vai ouvir falar sobre esse cara. Um homem que decidiu andar na contramão do sistema e agradar ao Senhor, mesmo em meio a tudo errado na terra. Não era no bairro, não era na cidade dele, mas era na terra inteira. E mesmo diante disso, ele decidiu agradar ao Senhor. Amém? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Aleluia, o Senhor é bom. Vale a pena, irmãos, nós andarmos com Ele, nós vivermos esse estilo de vida que vai na contramão do sistema do mundo, mas que vai no sentido de agradar ao Senhor. Aleluia. A gente acabou de ver aqui que Enoque vivia em um mundo, né, corrompido. E aí Paulo fala algo aqui para o jovem Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, 2 Timóteo 4, 3. Diz assim, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, ou desejos, ou concupiscências, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a histórias sem sentido. Amém? Você acompanhou aí o texto? Agora presta atenção aqui. A gente falou de um tempo passado, onde um homem decidiu agradar ao Senhor, mesmo em meio a um mundo corrompido. Irmãos, o mundo não mudou. Mas em Cristo, Deus resgatou a mim e a você, que o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. O mundo continua no maligno, mas nós, irmãos, fazemos parte de um novo sistema. E esse sistema, irmãos, ele compete a agradar ao Senhor. Você está comigo? E Paulo disse para Timóteo que iria haver um tempo, e eu creio, querido, que a gente está vivendo, se não for esse tempo específico, mas um tempo como esse, onde os homens não estão mais suportando a sã doutrina. A gente está ouvindo, querido, coisas por aí afora de pessoas querendo fazer uma nova versão da Bíblia. Pessoas querendo escrever a Bíblia de novo, de acordo com aquilo que elas querem ouvir. Querido, isso é muito sério. Eu acho que uma pessoa dessa não tem mais temor algum. Eu acho não, né? Tenho certeza que alguém desse tipo não tem mais temor ao Senhor ou nunca teve. Mas se encaixa perfeitamente no que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, que haveria um tempo onde não suportarão a sã doutrina. Irmãos, a sã doutrina é aquilo que a palavra diz. E aí Paulo diz que nesse tempo as pessoas iriam procurar mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, pessoas procurando mestres, professores, pessoas procurando pregadores no YouTube, em igreja X, Y, para ouvir o que ela quer ouvir, seja lá se estiver de acordo com a palavra ou não. Se for o que agrada a ela, ela acolhe aquilo sem verificar na palavra e acaba vivendo. Amém? Vou te dar um exemplo bem prático. Alguém que é dado, irmãos, ao álcool, à bebida, por exemplo, aí pega um professor, um pregador que vai dizer que você pode beber, mesmo a palavra condenando esse tipo de prática, você vai ficar com aquilo que aquele pregador diz. Não está se cumprindo esse versículo?
se cercando de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. Irmãos, você não tem que seguir o que eu estou te dizendo, não. Você tem que seguir o que a palavra diz e te ensina. Agora, se o que eu estou te falando estiver alinhado com a palavra, então segue, porque vai ser bênção para a sua vida. Mas não vai atrás. O YouTube hoje está aí, né, repleto desses mestres, repleto desses pregadores, que vão dizer coisas que agradam aos ouvidos. Coisas que são muitas vezes a nossa própria cobiça. A nossa carne, irmão, ela tem uma cobiça, ela tem uma concupiscência, e se a gente não cuidar, a gente vai pegar algo na palavra e tentar alinhar com aquilo que a gente quer viver. Amém? A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela não foi feita para dar veracidade ao que eu penso. Eu não posso pegar um texto isolado para dar veracidade a algo que eu estou pensando. É o contrário. Eu preciso pegar o meu pensamento e amoldar aquilo que a palavra diz. Jamais o contrário pode acontecer, senão eu vou estar enquadrado dentro desse texto. Um homem que, sentindo coceira nos ouvidos, está se cercando de mestres, buscando aquilo que quer ouvir segundo as suas próprias vontades. E aí no 4 diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, é o que a gente tem vivido nos dias de hoje. A gente ouve falar aí nas redes sociais, até mesmo entre os irmãos, né, que Deus, ele aprova toda forma de amor. Irmãos, Deus, ele é amor. A Bíblia fala que Deus não é que ele tem amor, ele é o próprio amor. Amém? Mas Deus não aprova toda forma de amor, não. O amor tem que ser segundo ele mesmo manifestou em Cristo Jesus. Jesus disse, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Deus não está, irmão, querido, aprovando toda sorte e toda forma de amor, não. Você está comigo? Isso é o que a palavra diz. Irmão, nós somos separados. Nós somos santos. Se você nasceu de novo, deixa eu te dizer algo, deixa eu te dar uma revelação, você é santo. Você pode dizer, eu sou santo? Ser santo aí não significa uma prática, porque não foi pelas suas obras. Mas esse ser santo é uma questão de natureza, e essa natureza sua foi mudada através da obra redentora de Cristo. Então você é santo, amém? Se você recebeu Jesus, querido, você foi feito santo. Ser santo significa separado. Você está separado do sistema do mundo porque você é santo. Isso me faz lembrar de um texto que está lá em Números, no capítulo 6. Não abre, não precisa colocar, eu vou só te dizer o que é que tem lá. Depois você pode verificar. Mas lá em Números, no capítulo 6, ele fala sobre um povo que iria se consagrar ao Senhor por livre e espontânea vontade. E aí a Bíblia diz, Deus ordena ali aos sacerdotes que chamem esse povo de nazireus. É o capítulo que fala sobre o nazireado. O que era ser um nazireu? É o que o texto fala. Ele diz, se você quer se consagrar ao Senhor, então faça voto de nazireu. Irmão, se você é consagrado ao Senhor, então você é uma espécie, um tipo desse nazireu. Esse nazireu significava ser separado. E se você for ler e estudar esse texto, você vai ver que o nazireu, ele não podia fazer algumas coisas. A primeira coisa que o nazireu, que era separado, não podia fazer era beber bebida forte, ou bebida fermentada, bebida que ia causar embriaguez. Você está comigo? Só que ele vai um pouco mais além e ele diz, olha, do fruto da videira, qual é o fruto da videira? Uva, né? Que é de onde vem o vinho. Ele diz, do fruto da videira não coma nem a casca, nem a semente, nem a carne dela. O que é que isso fala, querido? Isso fala sobre radicalismo. O que poderia embriagar alguém, deixar alguém assim alcoolizado, entendendo que aquele vinho não tinha teor alcoólico, era a carne da uva que era esmagada e aquele suco de uva escorria e ficava ali fermentando. Você já sabe disso, amém? Mas aí ele fala que para quem faz o voto de nazireu, precisa ser mais radical ainda. E ele diz assim, não come a casca, não come a carne, nem a semente. Ou seja, se você é consagrado ao Senhor, irmãos, você precisa ser radical. Amém?
E eu te incentivo veementemente. Eu te incentivo, irmão, se você nasceu de novo, viva intensamente para o Senhor. Seja radical com os seus valores. Não negocie com o diabo, não negocie com o sistema do inferno, mas ande na contramão desse sistema que está corrompido, que está perdido. Seja radical, querido, isso é ser nazireu. Quando a gente começa a falar sobre nazireu, logo você vai lembrar de Sansão, porque é um dos maiores exemplos de alguém que era nazireu nos tempos bíblicos. Um anjo aparece para a mãe dele e para o pai dele e diz: olha, o filho que vai ser gerado em você, ele vai ser nazireu. Ou seja, ele vai ser separado. Em outras palavras, o anjo estava dizendo: olha, a unção vai vir sobre ele, ele vai ser separado para o Senhor. Então ele não vai poder beber bebida forte, ele não vai poder se relacionar com qualquer tipo de pessoa, ele não vai poder tocar em cadáveres. Isso era um dos pré-requisitos para que um nazireu cumprisse. Amém? E ele não vai poder passar navalha sobre a sua cabeça. Ou seja, é alguém radical, irmão. Deus mostra um radicalismo nesse texto que é impressionante. São coisas que a gente olha, sim, que besteira, passar navalha na cabeça. Que bobagem, não poder tocar num cadáver. Mas não interessa, irmãos, Deus é radical naquilo que Ele estabeleceu. E alguém que é um nazireu consagrado, separado do sistema do mundo, precisa ser radical de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Você está comigo? Eu disse para você que nós somos santos. Santos é ser separado. Se o nazireu, irmão, que era do Velho Testamento, tinha uma responsabilidade de ser radical em cima daquilo que Deus estabeleceu, quanto mais você, que não é nazireu, mas é santo. E de fato o próprio Espírito de Deus está em você e em mim. Quanto mais nós precisamos ser radicais com relação ao modo como nós andamos nessa terra, tendo cuidado para que a gente não ande segundo o sistema do mundo, mas para que a gente ande na contramão desse sistema. Se você for ver, querido, a história de Sansão, você vai ver que ele tinha uma força que era extraordinária, sobrenatural, né? Botava esses heróis aí da Marvel, da DC, tudo no chinelo. O homem rasgou um leão de cima a baixo com as próprias mãos. Ele arrebentava, irmãos, portas que tinham 3 vezes o tamanho desse templo, a altura desse templo. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Irmãos, ele tinha uma força que era sobrenatural, sobre-humana. Era a unção do Senhor que estava sobre ele, capacitando ele para fazer aquilo. Mas você vai ver que em algum momento da vida desse camarada, ele começou a andar segundo o sistema do mundo. E como foi que ele fez isso? Começou a satisfazer os próprios desejos. Irmãos, quando a gente satisfaz os nossos próprios desejos, o desejo ele pode vir para qualquer um, ele pode não, ele vem. Essa é a realidade, irmãos, o desejo vai vir. O desejo às vezes para fazer o que a sua carne quer, o desejo muitas vezes para fazer o que é pecado, ele vai vir para todo mundo. Agora, o que a gente faz diante de um desejo como esse, é o que vai dizer aquilo que está dentro de nós, aquilo que está no nosso coração. E foi exatamente o que não aconteceu com esse cara. Amém? Você vai ver, se você ler o texto lá em Juízes, no capítulo 13, 14, 15, você vai ver, querido, que Sansão ele começa a querer tomar uma esposa de dentre o povo dos filisteus. Ele era separado, irmão, ele não podia fazer aquilo. Mas ele começou a desejar ter uma mulher que não era para ele. Talvez você esteja aqui, talvez você seja jovem ou não, mas seja solteiro. Tenha cuidado para você não desejar uma pessoa que não é para você. Nós que somos santos e separados, irmãos, não podemos nos colocar em um jugo desigual. Então, crente não pode casar com pessoas que são do mundo. Olha só que revelação. Quem é do mundo tem por pai o diabo. Se você é crente e casa com alguém que é do mundo, parabéns, o seu sogro agora é Satanás. Você está comigo? Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado com quem nós vamos nos relacionar, no que diz respeito a casamento, a namoro, seja lá o que for, mas no que diz respeito também à amizade.
as pessoas que vão nos cercar. Você vai ver que relacionamentos colocaram esse cara, Sansão, em um lugar de perigo. Ele começou a desejar ter uma mulher que não era para ele. A mulher era da tribo dos filisteus. Era lá da Palestina. Amém? E aí ele começou a desejar aquela mulher a ponto de a mãe e o papai dele fazerem a vontade do bichinho. Você vai ver, irmão, se você ver nas entrelinhas, você vai ver que muito provavelmente esse cara era um mimadão. Porque naquele momento em que ele disse, eu quero tomar uma mulher dentro dos filisteus, o pai e a mãe era para ter dito, rapaz, você não vai não, porque você foi separado e o anjo falou foi comigo, não foi com você não. Quem deu a palavra para o anjo foi eu. Mas o que foi que eles fizeram? Eles foram com ele para escolher a mulher. Você está comigo? E aí a Bíblia diz que no caminho um leão saiu ao encontro deles. E aí foi exatamente aí que Sansão pegou o leão, a unção veio sobre ele, ele rasgou, irmãos, aquele animal ao meio. Tamanha força que aquele homem tinha, ele rasgou com as próprias mãos. Amém? E aí depois diz que no outro dia, ele seguindo ali por aquele caminho, ele viu o cadáver do leão. Lembra que Nazireu não podia tocar em cadáver? Só que dentro do cadáver do leão tinha um favo de mel, uma colmeia. E aí ele desejou comer aquilo ali, não atentou para o que ele não podia fazer, mas seguiu para cumprir a sua própria vontade. E aí ele pega aquele mel de dentro do cadáver, sem deixar que o seu pai e a sua mãe vissem. Você pode ler a história, irmão, quando chegar em casa. A gente não tem tempo de ler aqui, mas eu estou te contextualizando. Ele pega aquele mel e ele come. Ele não podia tocar num cadáver, mas ele não só tocou. Ele tocou naquilo, ele comeu, ele se lambuzou. Porque quem come um favo de mel com a mão sabe que fica lambuzado, né? Ele se lambuzou, irmãos, e aquilo ali é a representação do pecado na vida de um crente. Tem crente que sabe que não pode fazer determinado tipo de coisa, mas tem uma vontade tão forte dentro de si que acha que é incontrolável, vai lá e não só faz, mas se lambuza. A gente precisa ter cuidado com isso, querido. E aí você vai ver que esse homem, ele continua e a unção vindo sobre ele. Porque a unção, querido, ela não foi feita, ela não foi dada somente para ele. Aquilo que Sansão fazia era mais por causa do povo. Então era Deus amando o povo e usando aquele homem. Amém? Então você já fica vacinado e acha assim, rapaz, por que é que o fulano de tal faz coisas tão extraordinárias, mas vive uma vida de qualquer jeito? É porque a unção que está sobre a vida dele não é para ele, é para alcançar o povo. Só que, abestadamente, ele acha que, rapaz, Deus continua comigo, então eu posso fazer o que eu quiser. Romanos capítulo 8, querido, diz que aquele que peca, ele caminha para uma situação de morte. Nem sempre vai ser uma morte instantânea, mas alguém que caminha, é porque o pecado ele vai matando áreas na sua vida. Ele vai matando a sua autoridade, ele vai matando o seu senso de santidade. Não é que você deixa de ser santo, não é por obras. Mas a sensação é como se você estivesse se distanciando de Deus. E de fato está. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Você está comigo? E aí alguém vai ali se distanciando, aí a unção continua vindo e a pessoa erroneamente acha, rapaz, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo porque Deus é comigo. Assim como Sansão pensou. A Bíblia fala, irmãos, que ele chega numa cidade chamada Gaza, né, uma cidade tão famosa aí nos dias de hoje. E aí lá em Gaza ele acha uma prostituta e ele coabita com ela, ele tem relações sexuais com uma prostituta. Um homem que não podia se relacionar com qualquer pessoa, agora está tendo relações sexuais com uma prostituta. Depois disso ele vai e ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. De fato, essa palavra Dalila, um dos significados é aquela que te puxa para baixo, aquela que te leva para baixo, aquela que vai te denegrir. E ele começa a se relacionar com essa mulher, e amando dos filisteus, essa mulher começa a domar ele. Ela começa a querer saber qual era a fonte da força de Sansão. A fonte da força de Sansão, irmãos,
deixa eu te dar uma revelação, não eram as tranças que estavam na cabeça dele. A fonte da força de Sansão era o ser nazireu, era o ser separado, consagrado ao Senhor, coisa que ele foi perdendo aos poucos. E aí aquela mulher, ela começa a tentar descobrir qual era a fonte da força dele, e aí ele começa a mentir. Alguém que não podia tocar em cadáver, tocou. Alguém que não podia buscar mulher em qualquer povo, foi atrás. Alguém que teve relações agora com prostitutas, e agora ele começa a mentir. O herói de Israel, irmãos, o juiz, o grande juiz de Israel, Sansão, o cara. As pessoas olhavam para ele e diziam, rapaz, ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. O cara, o herói dos heróis, se corrompeu, começa a mentir, e aí ele começa a inventar para ela, olha, a fonte da minha força é porque se você me amarrar com 7 tendões tirados, não sei das quantas, eu vou perder a força. E aí ela vai, faz aquilo, e ele se livra daqueles tendões. Depois ele inventa outro, ela volta, né, para tentar descobrir, sabendo que foi mentira, ela volta, tenta de novo, ele diz uma outra conversa lá para ela, uma outra mentira, fica provado. Só que à medida que ele ia se relacionando com aquela mulher, querida, ele começou a deixar ser dominado por ela. E aí na terceira vez que ela tenta descobrir qual é a fonte do poder dele, a Bíblia diz que agora ele está deitado no colo dela. Ou seja, ele se rendeu ao sistema do mundo. Sansão estar deitado no colo de Dalila significa que ele parou de lutar, significa que ele parou de tentar andar na contramão do sistema. Sabe, irmãos, talvez você já tentou tanto ficar firme contra uma tentação, contra um pecado, e você acha que não tem mais jeito. Mas deixa eu te falar, você não pode desistir, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Se Sansão, irmãos, tivesse perseverado ali, você ia ver como a história, o fim dele teria sido diferente. Mas deitado, rendido ali no colo daquela mulher, é como um cristão que agora está rendido nos braços do diabo, pecando, fazendo as vontades da própria carne, fazendo os desejos segundo as suas próprias cobiças. Amém? Deitado, rendido ali no colo daquela mulher. Irmãos, alguém que é consagrado, alguém que é separado por Deus, alguém que é nazireu, alguém que é santo, não se rende assim, dessa forma, quando está em um ambiente hostil. O único lugar onde você pode se render completamente é quando você está diante do Senhor. Amém? E aí Sansão ali rendido. E aí agora ele diz, olha, se passar navalha sobre a minha cabeça, eu vou perder a minha força. E aí ela vai, faz aquilo, e aí, irmãos, acontece. Sansão perde a força dele porque a unção do Senhor não estava mais sobre a vida dele. E aí ele não tem mais força. A Bíblia fala que os homens chegam lá naquele lugar e furam os olhos dele, ele agora fica cego. Quando alguém está rendido no pecado, irmãos, os olhos daquela pessoa, eles começam a ficar cegos, elas não enxergam mais. Está tão deleitado em meio à perdição, em meio à imundícia, que não enxerga mais, que está ali. Não faz mais diferença para ele, cego espiritualmente. Sansão estava cego fisicamente, foi furado os olhos dele. O herói dos heróis, deitado no colo de uma mulher de outro povo, sem aliança. E agora com os olhos furados, a cabeça raspada, preso, ridicularizado. Que história, né, irmão? Como a história desse homem podia estar sendo contada hoje, sei lá, 4.000 anos depois, acho que é mais ou menos por aí. Como a história desse cara podia estar sendo contada hoje, se ele estivesse simplesmente decidido andar na contramão daquilo que o mundo e as vontades dele estavam pregando. Amém? E aí, para terminar essa história, você vai ver que ele está ali no arraial dos filisteus, ele está sendo ridicularizado. Mais uma última vez, ele pede ao Senhor, e ele diz, Pai, deixa que a sua unção venha sobre mim. Ele não disse Pai, né? Estou aqui parafraseando, mas ele disse ao Senhor que deixasse que a unção viesse sobre ele. E no último suspiro de vida, irmãos, a unção veio sobre ele, ele se agarrou a uma coluna de um lado do templo, a uma coluna do outro lado, puxou aquele negócio,
aquele prédio veio abaixo, matou todo mundo que estava ali, inclusive ele. Morreu como uma espécie de herói, mas ridicularizado. A história dele podia estar sendo contada de uma forma totalmente diferente. Como a minha e a sua história, irmãos, vai ser lembrada e contada? Como alguém que é crente, mas vive de qualquer jeito? Como a pessoa do seu trabalho está contando a sua história? Se o pastor for lá na sua empresa e perguntar, rapaz, como é o fulano de tal? Como a sua história vai ser contada? Será que você vai ser como o Enoque? Rapaz, esse cara aí, ele anda com o Senhor. Parece que ele flutua. Tamanha a unção que está sobre a vida dele. Ou será que vai ser lembrado como Sansão, ridicularizado porque se entregou às suas próprias paixões? Amém, irmão? A gente vive num tempo, querido, onde as pessoas estão adorando a si mesmas e às suas próprias vontades. Principalmente no que diz respeito a coisas, no que está ligado à sexualidade. Não só o ato sexual em si, mas a identidade sexual. O tempo que a gente vive hoje, isso está totalmente distorcido. E aí entra o que eu falei no começo, que pessoas têm dito e pregado que Deus, ele recebe e ele aceita toda forma de amor. E a gente vai ver que não é bem assim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 18. A gente vai ler aqui alguns versículos, a gente já está terminando. Eita glória, duro é esse discurso, né? Quem poderá ouvi-lo? Amém. Romanos capítulo 1, no verso 18. Paulo aqui, querido, está falando sobre o pecado de homossexualidade. Você está comigo? Eu estou sendo bem claro aqui no que eu estou falando. Paulo está falando nesse texto sobre o pecado de homossexualidade que estava sendo praticado entre os romanos. Outro dia a gente estava aqui no culto de jovens e eu preguei sobre isso. E é muito interessante aquilo que esse texto fala, né? Lá no capítulo 18 diz assim, ele começa dizendo assim, olha, a ira de Deus. Aí você pode já parar aí e dizer, rapaz, Deus se ira? Mas Deus não é tão bom. Deus não é o meu papai, eu posso fazer tudo. Ele começa o texto dizendo, a ira de Deus. Então saiba, querido, que tem uma ira que vem de Deus. Oh, aleluia! A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, olha só, de quem são esses homens que ele está falando? Não são homens ímpios comuns, ele está escrevendo para a igreja e ele está falando sobre homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, eu creio que ele esteja falando sobre alguém ou algum procedimento que estava acontecendo ali naquela igreja, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo que os atributos invisíveis de Deus, eles se manifestam através da criação. Então não tem como eu olhar para a criação e dizer, não existe Deus, porque os atributos estão se manifestando através daquilo que eu vejo na criação. Então eu posso ter certeza de que Deus é real. E porque eu tenho certeza que Deus é real, eu me torno indesculpável se eu praticar tais atos. É o que ele está dizendo. Quem está dizendo isso aqui é Paulo, não sou eu, amém? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A gente vive dias, como o próprio apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, que haveria um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e que se cercariam de mestres. Então é porque existem mestres que estão distorcendo a verdade. E aí ele está dizendo que esses mestres, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si,
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A gente vai continuar aí. Mas o que é que ele está falando aqui? Sobre homens que estão adorando a si mesmo. Irmãos, quando você se cerca de mestre para fazer aquilo que você quer e a sua carne quer, não importando o que a palavra diz, você está totalmente enquadrado aqui nesse texto. Começa a se adorar a si mesmo, não dando mais glória ao Senhor. Mas eu sou o meu próprio Deus. É isso que ele está dizendo. A pessoa se torna o próprio Deus dela. Deixa eu te dizer algo. Se tudo que você ora e tudo que você pensa, Deus concorda, a voz que está no seu interior concorda com tudo que você deseja, com tudo que você ora, com tudo que você pensa, pode ser, querido, que essa voz que está falando dentro de você não seja a de Deus. Pode ser, tem uma linha tênue aí, que você tenha mudado o Deus da sua adoração, e não seja mais Yahvé, Adonai, o nosso Pai, não seja mais Jesus Cristo, que morreu no meio do seu lugar, mas pode ser que esse Deus tenha se tornado você mesmo. Porque muitas vezes, irmãos, Deus vai te confrontar. A palavra de Deus vai confrontar a nossa própria vontade. Se isso não ocorre, é porque tem algo errado dentro de nós. E aí é isso que ele está dizendo. Homens começaram a adorar a si mesmos. No 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que é que ele está dizendo? Mulheres que começaram a ter relacionamento com outras mulheres. O que é isso, querido? Homossexualismo. Deus está aprovando ou condenando nesse texto através da vida do apóstolo Paulo? Condenando, né? Quem é que está dizendo isso? A Bíblia. Você está comigo? Então Deus está condenando essas práticas. E aí aparece um monte de guru aí de internet dizendo, olha, Deus recebe toda forma de amor. Então rasga o texto de Romanos capítulo 1 da sua Bíblia. Eu acho que é por isso que eles querem mudar a Bíblia, né? Aí esse texto com certeza não vai estar mais na Bíblia do novo mundo, né? Do século. No 27 diz, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha aí, homens se inflamando de paixão por outros homens e Paulo dizendo que eles receberam a merecida punição por seu erro. Então ele está reprovando, irmãos, esse tipo de prática. No 28 ele diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Quando a Bíblia fala aqui que Deus os entregou, está falando sobre uma questão de livre-arbítrio. A pessoa que escolheu, Deus não pode fazer nada. Diante da sua escolha, irmão, Deus não pode fazer nada. Assim como Sansão teve a escolha dele, assim como Enoque podia ter andado segundo o sistema do mundo, mas decidiu andar no contrário. Então a decisão quem toma somos eu e você. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença, então existe uma sentença de Deus, de que são passíveis de morte. Uau! Diga uau comigo, irmão. Às vezes a gente passa assim e não gosta de ler muito Romanos 1, né? Mas ele está dizendo que tem pessoas que vão ser sentenciadas pelo próprio Deus e que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Ele está falando de quê? Homossexualismo, práticas sexuais reprováveis, seja ela de que natureza for. A gente está falando de um tempo, irmãos, em que em Roma e na Grécia existia adoração a deuses pagãos, como por exemplo a deusa Afrodite, que era adorada lá na igreja, na cidade de Corinto, e lá existiam orgias em praça pública, para adoração a uma entidade demoníaca. Aí seja lá homem com homem, mulher com mulher, o que você quiser pensar na sua mente e inventar, ali tinha. Então isso não é algo novo, você está comigo?
E Paulo está reprovando exatamente isso. E no 32 ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ah, então quer dizer que o problema não é só fazer, mas existe um problema também em aprovar? Aí eu preciso ser bem claro com você, irmãos. Quando você aprova, vou trazer para uma realidade bem próxima da gente, né? A gente viveu dias aí de políticas bem avivadas e intensas. Querido, se você aprova um partido político, por exemplo, que apoia a causa LGBT, ou que apoia, por exemplo, aborto, ou que aprova o que Deus desaprova, você se enquadra nesse texto. Você não está nem praticando o negócio, mas está aprovando, está enquadrado. É forte, irmãos? Mas também aprova os que assim procedem. Eles são passíveis de quê? De morte. Amém. Aleluia. Irmãos, nós fomos chamados à santidade. Nós fomos chamados a andar na contramão do sistema. 1 Tessalonicenses 4, 3, 8 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você sabe o que é prostituição? Prostituir, irmãos, é quando você foi comprado, ou você faz parte de um sistema, você não dá nem a mínima para esse sistema e você vai adorar, ou vai participar de outra coisa. Isso é se prostituir. Quando alguém é casado, por exemplo, abandona o leito matrimonial e vai se relacionar com uma outra pessoa fora do casamento, isso é prostituição. Irmão, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Quando você faz qualquer coisa que vai de contra a vontade estabelecida por Deus na palavra, você está se prostituindo. E a Bíblia diz que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Você foi feito santo, querido, separado, mas agora tem um modo pelo qual você deve proceder. Isso é santificação. John Wesley diz que ser santo, né, ser feito santo, é aquilo que tira o cristão do mundo. Você está comigo? Quando você recebeu Jesus, foi feito santo, você foi tirado do mundo, transportado de um império de trevas para um reino de amor. Mas a santificação é o que tira o mundo do cristão. Ou seja, você foi transportado, mas você veio transportado, lindo, maravilhoso, cheiroso, mas cheio de concupiscências e vontades. Amém? E aí é que entra o texto tão maravilhoso dessa série, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Que nós precisamos apresentar o nosso corpo. Paulo diz: rogo-vos, eu imploro, eu peço, eu instruo, eu te digo, apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o corpo como sacrifício vivo é você decidindo não fazer a sua própria vontade. Apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo. O que é? Não estou com vontade de ir para a igreja hoje, mas eu vou mesmo assim. E aí eu chego lá e digo: Pai, está aqui o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Uma tentação para pecar, seja ela na qualquer área que for, e aí você está lá à vontade de torar, mas você ergue as suas mãos e diz: Pai, aqui está o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício, irmão, fala sobre algo que vai ter dor, vai morrer, amém? Se não tem dor, não tem esse aspecto de morte, então não é sacrifício. Mas se Paulo diz para sacrificar, então é porque vai haver alguma coisa ali que não vai te agradar muito. Mas se você agradar a Deus, irmãos, você vai ver que você vai chegar em um nível onde essas coisas não vão ter mais força nem potência na sua vida. Isso é o que a gente deve, você aprendeu durante essa série, tem aprendido, que você deve andar na contramão dos sistemas, e nós apresentamos muitos textos, muitas coisas para te convencer disso. Mas o que você pode fazer para andar nessa contramão do sistema? Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso é um culto. Ele diz: isso é um culto racional, intencional. Não é que você vai sentir uma vontade, uma força, o Espírito, um anjo vai aparecer para você. É vontade, irmãos, pura e simples. Decisão pura e simples. Eu decido hoje não fazer a vontade da minha carne e acabou. Quem tem domínio próprio, quem manda aqui sou eu e acabou. Isso é o ser espiritual. Amém?
Então isso, irmãos, é o que nós fazemos para andar. Muitas vezes, como eu disse, vai ser gerado esse incômodo, né? essa espécie de dor, afinal de contas, é um sacrifício. Mas eu imagino como um foguete, querido. Um foguete, ele está ali e ele está inserido, antes de ele decolar, ele está inserido em uma atmosfera onde tudo é contrário para ele sair daquele lugar. O peso dele é extraordinário, eu não sei nem quanto é, mas é um peso absurdo para fazer um negócio daquele tamanho sair da terra. E aí o peso dele colaborando com a gravidade, é quase impossível tirar aquele troço da terra. Muitas vezes esse nosso ato de apresentar o corpo como sacrifício vivo pode parecer que vai doer demais, pode parecer que vai ser pesado demais, pode parecer que vai ser difícil demais, pode parecer que tudo à volta está colaborando para que não aconteça. Amém? Mas se você estiver, irmãos, plenamente convicto e agarrado no Senhor, que é quem te dá graça, favor, sabedoria e capacidade para resistir e para andar na contramão do sistema, você vai ser como um foguete que começa a decolar. Ele começa às vezes devagar, quebrando ali aquelas resistências. As resistências ainda estão ali, mas ele começa, e ele não desiste. Ele começa a subir, o combustível está lá queimando, e ele começa a subir. E parece que é muito pesado, mas de repente, irmãos, ele começa a ganhar velocidade, e aí agora o cenário muda. Quando ele começa a ganhar velocidade, a gente olha e diz, rapaz, ninguém mais pode parar um negócio desse. Tamanha é a força, a explosão e a velocidade que ele está ganhando. Assim é com a gente, querido. Quando a gente começa a sacrificar o nosso corpo, quando a gente começa a ter essas práticas espirituais, aí seja oração, congregar, meditar na palavra, renovar a mente, parece que num primeiro momento vai ser complicado, mas aí você fica firme naquilo ali, crendo no Senhor, e aí você começa a ganhar velocidade naquele negócio. E aí agora, aquele cenário que parecia impossível, você começa a pensar, rapaz, agora ninguém mais pode me parar. Agora deixa eu te falar de um lugar onde Deus te espera. Tem uma hora que o foguete ele rompe a atmosfera terrestre e ele chega no espaço, onde não há gravidade. E aí aquela força toda que foi colocada no início agora não é mais necessária. Isso fala sobre a comunhão com o Senhor. Sabe, irmãos, tem um lugar de comunhão com o Senhor onde você vai parecer que está no espaço. Não há pressão, não há gravidade, não há nada que possa te parar mais. Você está simplesmente rendido à deriva nos braços e na comunhão do seu Pai. E é esse lugar que a gente precisa buscar. É esse lugar que a gente precisa chegar. Andando nessa contramão do sistema, irmãos, você vai estar nesse lugar, onde não há peso, onde não há dificuldades. Elas podem até estar lá, mas não te afetam mais. Quando o foguete rompe aquele lugar, irmãos, a gravidade não deixou de existir, mas não afeta mais ele. Amém? O peso que é tão exorbitante naquele negócio, não deixou de existir, ainda está lá, mas agora ele não é mais afetado por aquilo. Amém? Esse é o lugar, querido, de comunhão com o Senhor. Isso é o que te espera quando você anda na contramão do sistema. É esse lugar onde as pressões, onde o dia mau, onde os problemas não vão mais ter poder de agir sobre a sua vida. Então vale a pena, irmãos, a gente agradar ao Senhor. Amém? Fica de pé. Aleluia. Talvez você esteja aqui nesse lugar, nessa tarde, e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria te fazer um convite muito especial. Não para você mudar de igreja, não para você mudar de religião, mas para você mudar de vida. Você está em um lugar onde Deus vai ser o combustível da sua vida para você romper com os problemas. Onde Deus vai ser o seu Pai, não só o seu Criador. Se você está aqui nessa tarde, você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso, nessa tarde, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão. Eu só quero orar por você e você vai sair daqui transformado.
Tem algum corajoso, alguma corajosa que quer receber Jesus? Todos salvos? Tem alguém que durante essa caminhada sucumbiu a esse peso e deixou de correr a carreira que Deus tinha para você? Mas nessa tarde, Deus ele quer renovar esse combustível dentro de você. Ele está pronto para te receber de volta, de braços abertos. Se você está aqui, já nasceu de novo, mas quer se reconciliar com o Senhor, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Alguém que quer se reconciliar? Todos salvos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Você que já nasceu de novo e quer ser revestido com o poder de Deus através do batismo. Tem alguém? Todos cheios? Tem alguém que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e quer receber imposição de mãos para sair daqui completamente restaurado, curado, sarado? Tem alguém que tem algum sintoma de enfermidade e quer receber imposição de mãos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Uma igreja salva, ungida e curada. Você pode fechar seus olhos, eu vou orar. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós somos, Pai, separados desse mundo. Não somos, Senhor, aqueles que vão se desviar para a direita nem para a esquerda. Não somos, Pai, aqueles que retrocedem, mas vamos avançar em direção ao seu plano, seguindo, Pai, o sistema que você estabeleceu para o mundo e para as nossas vidas. Nós somos, Pai, crentes radicais. Nós somos, Pai, crentes que não negociamos com o pecado. Nós somos, Pai, crentes que não negociamos com a vontade da nossa carne, mas negamos, Pai, nessa tarde a nós mesmos e entregamos a nossa vida a você, Senhor. Você é o Senhor das nossas vidas e nós nos consagramos nessa tarde a você. Nos rendemos em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, gente. Sei que nós estamos saindo daqui diferentes, cheios e impactados por essa palavra, amém? Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que tem uma sala preparada para vocês? Faça um sinalzinho com a sua mão. Olha lá para trás, tem uma equipe que está esperando por você. Você que trouxe o nosso visitante pode acompanhá-lo para que ele não fique deslocado lá, amém? Glória a Deus. Eu queria aproveitar e indicar para vocês aqui esses dois livros, como manter a cabeça no lugar neste mundo louco e Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Os dois livros são de Rick Renner. Passa lá no nosso Verbo Shop e adquire essas literaturas que certamente vão te acrescentar muitas coisas e vão te instruir ainda mais nessas verdades sobre esse tema que nós temos tratado aqui nesses últimos dias. Amém, gente? Também nós temos uma cantina que foi preparada pelo Amadores. Então vai lá, passa no Web Shop, saindo do Web Shop, já lancha ali na nossa cantina. E tem uma semana abençoada, próspera, em nome de Jesus. Essa será a melhor semana das nossas vidas até aqui. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.